A Komatsu PC-208 estava parada no centro do galpão de manutenção da construtora Almeida Souza havia exatos 60 dias. 60 dias de 3.200 em multas contratuais por dia. 60 dias de uma obra de terraplanagem atrasada em Guarulhos. 60 dias de uma máquina de 880 mil transformada em ferro morto coberto de poeira. Mônica Vieira da Silva estava ajoelhada ao lado da escavadeira amarela, a mão direita apoiada na esteira de borracha suja, quando ouviu os passos pesados se aproximando pelas costas. "O que você pensa que está fazendo?" A voz era grossa, carregada de autoridade e raiva. Mônica se levantou devagar, limpando as mãos no macacão azul surrado que tinha pertencido ao tio Valdir. Ela tinha 23 anos, 1,62 m de altura, cabelo preto preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, sem joias. Apenas ela, o macacão manchado de óleo e a mochila verde-oliva aos pés. O homem que falava estava a 3 metros de distância. Reinaldo Sampaio, 54 anos, barriga saliente, esticando a camisa polo azul com o logo da construtora bordado no peito. Mecânico-chefe, há 22 anos, o dono absoluto daquele galpão. "Senhor Reinaldo", Mônica disse baixo, mas firme. "O senhor ligou ontem para a oficina Irmãos Cardoso. Pediu um mecânico urgente para Komatsu." "Eu pedi um mecânico." Reinaldo cuspiu a palavra. "Não pedi uma favelada sem diploma que provavelmente nunca viu uma máquina pesada na vida." O barulho no galpão tinha diminuído. Soldas foram desligadas. Lixadeiras silenciaram. 50 operários pararam de trabalhar. Todos os olhos se voltaram para eles. Mônica engoliu seco. Podia sentir o calor subindo no rosto, mas manteve a voz calma. "Eu trabalho com motor diesel há 12 anos, senhor. Desde os 11, quando meu tio Valdir me ensinou." "Seu tio." Reinaldo riu, amargo. "Deixa eu adivinhar. Ele consertava a Kombi no fundo do quintal, e você acha que isso te qualifica para tocar numa máquina de 880 mil reais? Ele trabalhou 35 anos como mecânico diesel", Mônica disse, "e me ensinou que a máquina não mente. Ela sempre conta a verdade para quem sabe escutar." Reinaldo deu um passo à frente, o rosto vermelho. "Você tá me fazendo perder tempo. Essa máquina já passou por 3 mecânicos certificados. Gastei 45 mil reais em diagnósticos. Trocaram a bomba injetora 2 vezes, filtro de combustível 5 vezes. Motor continua morto." "Eu sei", Mônica disse. "Como você sabe?" "Porque eu vi os relatórios de serviço pendurados ali." Mônica apontou para as pranchetas na parede do fundo. "E porque nenhum daqueles mecânicos verificou a única coisa que deveria." Silêncio absoluto no galpão. Reinaldo estreitou os olhos. "E o que seria especialista?" Mônica respirou fundo. Sentia o coração batendo no peito. "O tanque de combustível. Ninguém drenou uma amostra do diesel. Ninguém testou a qualidade." Por uma fração de segundo, algo passou no rosto de Reinaldo. Foi rápido, mas Mônica viu. Medo. "Isso é ridículo", ele disse, mas a voz saiu menos firme. "O diesel vem direto do fornecedor certificado. Nota fiscal, tudo documentado." "Então o senhor não tem problema se eu drenar uma amostra agora", Mônica disse. "Aqui na frente de todo mundo. Se eu estiver errada, eu vou embora e nunca mais volto." "E se você estiver certa?" Reinaldo explodiu. "Você quer o quê, garota? Um emprego? Você acha que porque consertou meia dúzia de Fiorino em oficina de fundo de quintal, pode trabalhar com máquina de verdade?" Um homem baixo de macacão cinza estava encostado numa pilastra a 10 metros de distância. Antônio Ferreira, 41 anos, 3 filhos, todos chamavam de Toninho. Ele olhava para o chão, as mãos tremendo levemente. Mônica não sabia ainda, mas aquele homem não dormia direito havia 2 meses. "Eu quero uma chance", Mônica disse. "Se eu descobrir o problema real dessa máquina, o senhor me dá 48 horas para consertar. Se eu não conseguir, o senhor não paga nada." Reinaldo olhou ao redor. Viu os operários assistindo. Viu o engenheiro-chefe Maurício Almeida descendo da Hilux prata no estacionamento, atraído pelo barulho. Reinaldo sabia que precisava acabar com aquilo rápido. "Está bem",
ele disse, um sorriso cruel se formando. Vou fazer melhor que isso. Vou fazer uma aposta. Ele ergueu a voz para que todos ouvissem. Se você, Mônica da favela, descobrir o problema e consertar essa máquina em 48 horas, eu pago 50 mil reais para você, na frente de todo mundo. E eu pessoalmente peço desculpas. Murmúrios explodiram no galpão. 50 mil reais. Quase 2 anos de salário de operário. Mas Reinaldo levantou o dedo. Se você falhar, você assina um documento dizendo que invadiu propriedade privada, tentou fraudar a empresa e aceita pagar 5 anos. Direito de multa por danos morais e desperdício de tempo. 5 mil reais. Mônica não tinha nem 500 na conta. Aquilo destruiria ela e a mãe por anos. O engenheiro Maurício tinha chegado ao galpão, braços cruzados, observando. Ele tinha 52 anos, 27 de construção pesada. Via Reinaldo fazendo aquilo e alguma coisa não cheirava bem. Mônica olhou para Reinaldo. Viu o brilho de vitória nos olhos dele. Ele sabia que ela não tinha 5 mil reais. Sabia que ela recuaria. Mas Mônica pensou na mãe Benedita trabalhando como doméstica há 28 anos, ganhando 1.200 reais por mês. Pensou no tio Valdir, morto de tanto trabalhar, que nunca teve reconhecimento. Pensou nas 7 entrevistas de emprego onde ouviu: não contratamos mulheres, ou você não tem diploma. Eu aceito, ela disse. Reinaldo piscou, surpreso. Você aceita? Aceito. Reinaldo se virou para Maurício. Engenheiro, o senhor é testemunha. A mocinha aqui aceitou o desafio. Maurício Almeida assentiu lentamente. Havia algo naquela menina magra de macacão surrado que lhe dizia que aquilo não era loucura. Era coragem. Testemunhado, Maurício disse. 48 horas a partir de agora. Terça-feira, 3 da tarde. Reinaldo se virou para os operários. Liberem a menina. Ela tem 48 horas para fazer milagre. Ele riu alto. Ou para aprender que gente sem estudo não conserta máquina de 880 mil. Os operários ficaram observando incrédulos. Mônica pegou sua mochila, colocou nas costas e caminhou até a Komatsu. Passou a mão na lataria amarela poeirenta. A máquina estava fria, morta. Mas ela podia sentir a verdade esperando para ser descoberta. E enquanto Reinaldo se afastava rindo com 2 mecânicos subordinados, Toninho observava de longe, as mãos ainda tremendo, o peso da culpa esmagando o peito. Mônica tinha nascido no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, 23 anos atrás. A mãe, Benedita, tinha 18 anos quando engravidou. O pai sumiu antes do parto. Benedita criou a filha sozinha, trabalhando como doméstica, acordando às 4h30 da manhã, pegando 2 ônibus, voltando às 20 horas. A casa onde moravam era alugada. 2 cômodos num cortiço da Rua da Pedreira. Banheiro coletivo no corredor. Fogão de 2 bocas. Geladeira velha que fazia barulho a noite inteira. Aluguel, 850 por mês, quase metade do salário de Benedita. Mas quem criou Mônica de verdade foi o tio Valdir. Valdir Vieira da Silva, irmão mais velho de Benedita. Mecânico diesel por 35 anos. Nunca teve oficina própria. Sempre trabalhou para os outros. Mas tinha mãos de ouro e coração de professor. Mônica tinha 7 anos quando Valdir a levou pela primeira vez para a oficina onde trabalhava. Um galpão sujo no Jardim Ângela, cheiro forte de graxa e diesel, barulho de ferramentas, homens de macacão gritando palavrão. Moniquinha, Valdir tinha dito, ajoelhando na altura dela. Você vai ficar comigo hoje porque sua mãe está trabalhando. Mas aqui tem regra, não mexe em nada sem perguntar. Não fica no caminho de ninguém e presta atenção em tudo. Mônica tinha prestado atenção. Naquele primeiro dia, ela viu o tio desmontando um motor de caminhão Mercedes-Benz. Um OM 366, 6 cilindros em linha, turbinado. O motor estava no cavalete, aberto como um corpo em autópsia. Valdir explicava cada peça enquanto trabalhava. Vem cá, Moniquinha, olha isso aqui. Ele mostrava um pistão manchado de carbono. Sabe o que é isso? Não, tio.
É o coração do motor. Ele sobe e desce 1000 vezes por minuto. Comprime o ar, queima o diesel, gera a força que move o caminhão. Sem ele, o motor é só ferro morto. E por que ele está preto? Porque o motorista rodou com óleo velho. O óleo queimou, virou carbono, grudou no pistão. Agora precisa limpar tudo, trocar anéis, retificar cilindros. Quanto custa? Para o dono do caminhão, uns 8.000. Mas se ele tivesse trocado o óleo no tempo certo, teria gastado R$ 300. Mônica tinha ficado pensativa. Então ele gastou R$ 8.000 por causa de 300? Isso. Maioria das panes acontece por descuido, não por defeito de fábrica. Aquela lição tinha ficado gravada na cabeça de Mônica. Aos 9 anos, ela sabia diferenciar chave fixa de chave estrela só pelo peso na mão. Sabia que chave de 12 milímetros não serve em porca de 13 milímetros, mesmo parecendo. Sabia que parafuso com rosca espanada precisa ser trocado, não martelado. Aos 11, ela trocava vela de motor a diesel sem ajuda. O tio Valdir tinha ensinado. Aperta com a mão até travar. Depois, mais um quarto de volta com a chave. Não aperta demais, senão quebra. Não aperta de menos, senão solta. Aos 13, ela diagnosticava pane elétrica em caminhão Scania, testava fusíveis, media voltagem com multímetro, rastreava fios cortados. Uma vez, um caminhoneiro tinha levado o Scania no galpão porque o motor não ligava. 3 mecânicos tentaram e não acharam o problema. Mônica, observando quieta, viu que o fio terra do motor estava solto. Recolocou. Motor ligou na primeira tentativa. O caminhoneiro tinha dado R$ 50 para ela. Foi a primeira vez que ganhou dinheiro consertando máquina. Aos 15, ela reconstruía bomba injetora Bosch. Desmontava, limpava com diesel, trocava vedações, calibrava a pressão de injeção. Trabalho minucioso que exigia mãos firmes e paciência infinita. Valdir nunca a tratou como menina frágil. Tratou como aprendiz. E repetia sempre a mesma coisa. A máquina não mente, Moniquinha. Ela sempre conta a verdade para quem sabe escutar. Ele explicava. Máquina não tem orgulho. Não esconde erro por vergonha. Se ela está fazendo barulho estranho, é porque alguma coisa está errada. Se ela está consumindo óleo demais, é porque tem vazamento ou desgaste. Se ela não liga, é porque falta combustível, centelha ou ar. Sempre tem uma razão. E se você escutar com atenção, ela te conta. Quando Mônica fez 17 anos, Valdir teve o primeiro infarto. Leve, mas suficiente para assustar. O médico mandou parar de trabalhar. Valdir ignorou. Eu paro quando morrer, ele disse. Trabalho é o que me mantém vivo. Benedita tinha implorado. Valdir, pelo amor de Deus, você já trabalhou a vida toda. Descansa. Descansar para quê? Para ficar em casa vendo televisão, esperando a morte chegar? Não, mana, eu prefiro morrer com a chave na mão. E foi exatamente o que aconteceu. 2 anos depois, numa manhã de março de 2022, Valdir morreu. Infarto fulminante, 58 anos. Caiu no meio do galpão, chave de boca de 24 milímetros na mão, consertando um Volvo FH. Morreu fazendo o que amava, rodeado por máquinas que ele entendia melhor que pessoas. No enterro, tinha mais de 200 pessoas. Motoristas de caminhão que ele tinha salvado na estrada quando o veículo pifou. Donos de oficina que aprenderam com ele. Operários que trabalharam ao lado dele por décadas. Gente humilde que nunca esquece quem ajudou de verdade. Mônica tinha 21 anos. Chorou 3 dias seguidos. No 4º dia, parou de chorar e abriu o guarda-roupa do tio. Pegou o macacão azul que ele usava. Cheirava a diesel, graxa e suor honesto. Pegou a mochila verde-oliva cheia de ferramentas. Pegou o caderno de anotações, onde ele registrava cada conserto, cada problema resolvido. E decidiu que ia continuar o legado dele. Mas a realidade foi cruel. Mônica tentou arrumar emprego fixo. Foi em 7 oficinas diferentes. Oficina pequena no Capão Redondo, outra em Santo Amaro, uma terceira em Diadema, uma quarta em Osasco. Sempre a mesma resposta.
Você é boa, menina. Eu vi você trabalhando com seu tio. Mas não posso contratar mulher. Cliente não confia. Ou, você não tem certificado do Senai. Sem papel não dá. Ou, desculpa, mas aqui só trabalha homem. É perigoso para mulher. Perigoso. Como se consertar motor fosse mais perigoso que trabalhar de doméstica na casa de estranho. Como se graxa fosse mais perigoso que produto de limpeza que queima a pele. Mônica tentou fazer o curso técnico do Senai. Se inscreveu 3 vezes. Das 3 vezes, não passou na prova de conhecimentos gerais. Não porque não sabia mecânica, mas porque a prova cobrava matemática avançada, química, física teórica. Coisas que ela nunca aprendeu na escola pública, onde estudou até a 8ª série. Ficou fazendo bico. A oficina Irmãos Cardoso, no Capão Redondo, era tocada por 2 irmãos, João e Mário. Eles tinham conhecido Valdir, respeitavam o trabalho dele. Quando precisavam de mão extra, chamavam Mônica. Ela ganhava 80 a 120 por dia, dependendo do serviço. Às vezes, trabalhava 20 dias no mês. Às vezes, 12. Média de 1.800. Sem carteira assinada, sem direito a férias, sem 13º, sem FGTS, sem futuro visível. Mas Mônica aceitava porque precisava ajudar a mãe. Benedita tinha desenvolvido artrose nos joelhos depois de 28 anos subindo e descendo escadas de casas de patroas. Doía para andar, doía para trabalhar, mas ela continuava porque não tinha escolha. Mãe, deixa eu trabalhar mais. Você descansa. Filha, 1.800 lais não paga aluguel, luz, água, comida e remédio. Eu preciso trabalhar. Acordando às 4h30, voltando às 20 horas, pés inchados, joelhos latejando, mãos ressecadas de detergente. Às vezes, à noite, Mônica ficava acordada na cama de solteiro que dividia com a mãe no quartinho de 3 a 3 metros, olhando para o teto rachado, pensando, vai ser sempre assim? Sem estabilidade, sem futuro, sem reconhecimento? Ela pensava no tio Valdir. Lembrava dele dizendo, Moniquinha, o mundo vai tentar te diminuir. Vão dizer que você não serve, que você não tem diploma, que você é mulher. Mas lembra, a máquina não mente. E se você for boa no que faz, uma hora a verdade aparece. Mônica queria acreditar, mas estava difícil. Até que, numa tarde de segunda-feira, o telefone da oficina Irmãos Cardoso tocou. Seu João atendeu. Oficina Irmãos Cardoso, boa tarde. João, é o Reinaldo, da construtora Almeida em Souza. Opa, Reinaldo, tudo bem? Tá uma merda aqui, João. Tenho uma Komatsu parada há 60 dias. 3 mecânicos já tentaram. Ninguém conseguiu. Você conhece alguém bom em diesel pesado? Seu João hesitou. Olhou para Mônica, que estava no fundo da oficina, consertando uma bomba d'água de Hilux. Eu tenho uma pessoa, muito boa, mas preciso te avisar uma coisa. O quê? É mulher. Silêncio do outro lado. Depois, tá de sacanagem comigo, João. Ela é a melhor que eu tenho. Juro por Deus, filha de criação do Valdir Vieira. Valdir eu conheci. Era bom mesmo. Mas, mulher, João. Reinaldo, você tá com máquina parada há 60 dias, perdendo 3.000 rales por dia. Você tem alguma opção melhor? Silêncio de novo. Manda, mas se ela fizer merda, a responsabilidade é sua. Seu João desligou. Chamou Mônica. Filha, tenho uma oportunidade para você, mas é arriscada. Que tipo de oportunidade? Construtora em Guarulhos. Escavadeira Komatsu parada há 2 meses. O cara que ligou, o Reinaldo, ele é complicado, meio machista. Mas se você consertar aquela máquina, pode mudar tua vida. Mônica limpou as mãos no pano. Eu vou. Tem certeza? O cara pode te humilhar. Eu já fui humilhada 7 vezes procurando emprego. Mais uma não vai fazer diferença. Seu João sorriu triste. Você é igual seu tio. Cabeça dura. Obrigada. E foi assim que, na terça-feira de manhã, Mônica pegou 2 ônibus até Guarulhos. Guardou 12 rales no bolso para voltar. Levou a mochila do tio Valdir, cheia de ferramentas. Vestiu o macacão azul surrado. Quando chegou no portão da construtora Almeida em Souza, o segurança perguntou,
Posso ajudar? Vim consertar a Komatsu. O segurança olhou para ela de cima a baixo. Menina magra, 1,62. Macacão velho, mochila gasta. Ele riu. Consertar a Komatsu. Certo. Qual seu nome? Mônica Vieira da Silva. Ele checou a prancheta. Não tinha o nome dela. Moça, não tem ninguém chamado Mônica autorizado aqui. O senhor Reinaldo ligou ontem para a oficina Irmãos Cardoso. Pediu um mecânico. Um mecânico. Não uma mecânica. Mônica sentiu a raiva subindo, mas manteve a voz calma. Por favor, liga para o senhor Reinaldo e confirma. O segurança suspirou, pegou o rádio. Reinaldo, tem uma moça aqui no portão dizendo que veio consertar a Komatsu. Estática. Depois, uma moça como? Nova, magrinha, de macacão. Pausa longa. Deixa entrar. O segurança abriu o portão. Incrédulo. Mônica entrou. O pátio da construtora era enorme. 5 galpões, pátio de máquinas, escritórios, refeitório. Ela caminhou até o galpão de manutenção no fundo, onde a Komatsu estava. E foi quando ela viu a escavadeira pela primeira vez. Amarela, coberta de poeira, a lança hidráulica abaixada, o motor frio e silencioso. Mônica sentiu algo estranho. Como se a máquina estivesse chamando ela. Foi quando ouviu os passos pesados pelas costas e a voz grossa. O que você pensa que está fazendo? Agora, 30 minutos depois de aceitar a aposta, Mônica estava sozinha ao lado da Komatsu. O galpão continuava com barulho de trabalho ao fundo, mas ninguém prestava atenção nela. Eram 15h30 de terça-feira. Ela tinha até quinta-feira, 47h30. Mônica abriu a mochila verde-oliva no chão. Ferramentas que tinham pertencido ao tio Valdir. Chaves combinadas de 8 a 32 meses. Jogo de soquetes de 10 a 36 meses. Alicate de pressão, alicate de corte. Multímetro digital vagabundo que ainda funcionava. Lanterna de cabeça com pilhas fracas, copo medidor de plástico transparente, rolo de arame, fita isolante preta, canivete suíço que o tio tinha ganhado de um caminhoneiro alemão em 1998. Ela subiu na esteira da escavadeira, abriu a porta da cabine. O cheiro de poeira e mofo invadiu as narinas. O painel estava morto, a chave na posição desligada. Mônica sentou no banco do operador. O estofado estava rachado em vários pontos, espuma amarela aparecendo. Ela girou a chave até a posição de pré-aquecimento. A primeira posição, antes da partida. Clique. A luz de advertência do painel acendeu fraca. Depois apagou completamente. Mas tinha acendido. Isso significava que a bateria tinha carga mínima. Problema não era a bateria morta. Mônica desceu. Caminhou ao redor da máquina. A Komatsu PC208 tinha 4.200 horas no odômetro. Considerando uma máquina usada, estava bem conservada. Pintura amarela desbotada em alguns pontos, especialmente na lança onde o operador batia em rochas. Esteiras de borracha com desgaste normal, cerca de 60% de vida útil ainda. Cilindros hidráulicos sem vazamento visível. Mangueiras de alta pressão em bom estado. Ela abriu o capô do motor. 4 travas de mola, fáceis de destrancar. O SAA6D107E1 estava surpreendentemente Alguém tinha limpo. feito Manutenção recente. Filtro de ar novo, ainda branco. Correias novas, sem rachaduras. Mangueiras do sistema de arrefecimento sem ressecamento. Mônica verificou o nível de óleo. Tirou a vareta, limpou no pano, recolocou, tirou de novo. O nível estava perfeito, entre o mínimo e o máximo. O óleo era escuro, mas não preto. Não tinha cheiro de queimado. Verificou o líquido de arrefecimento. O reservatório estava cheio. O líquido era verde, limpo, sem ferrugem. Abriu a tampa do filtro de combustível. O filtro era novo. Ela viu isso pela cor do elemento filtrante. Branco imaculado, sem nenhuma sujeira acumulada. Mônica franziu a testa. Motor limpo, óleo bom, filtros novos, correias novas. Tudo indicava manutenção recente e bem feita. Então por que a máquina não ligava?
Ela olhou para o tanque de diesel. Um cilindro de aço amarelo, capacidade de 400 litros, fixado na lateral direita da máquina, logo atrás da cabine. Tinha uma tampa de rosca grande na parte superior para abastecimento e um pequeno dreno na parte inferior para manutenção. Mônica pegou o copo medidor de plástico transparente na mochila. Um copo simples, daqueles de cozinha, com marcações de 100 ml, 200 ml, 300 ml. Ajoelhou embaixo do tanque, colocou o copo embaixo do dreno, girou a válvula do dreno no sentido anti-horário. Diesel começou a escorrer. Um jato fino, cor amarelo claro. Mônica encheu o copo até a marca de 200 ml. Fechou o dreno. Levantou o copo contra a luz forte das lâmpadas de LED do galpão e viu. O líquido não era homogêneo. Não era aquela cor amarelo claro translúcida característica de diesel limpo. Havia duas camadas distintas, separadas por uma linha horizontal bem definida. A camada superior ocupava cerca de 60% do volume. Era diesel amarelo claro, translúcido, normal. A camada inferior ocupava 40% do volume. Era mais escura, turva, com aparência leitosa, quase opaca. Mônica sentiu o coração acelerar. Ela aproximou o copo do nariz e cheirou. A camada superior tinha o cheiro característico de diesel. Forte, de hidrocarboneto, aquele cheiro que gruda na roupa e não sai fácil. Mas havia algo mais, um cheiro adocicado, quase imperceptível, vindo da camada inferior. Mônica molhou a ponta do dedo indicador na camada inferior. Esfregou entre o polegar e o indicador. A textura era diferente. Não era a oleosidade lisa do diesel puro. Era mais viscosa, pegajosa, como xarope diluído. Havia água no diesel. Muita água. Mas não era só água. Água pura não teria aquela viscosidade, aquele cheiro adocicado. Mônica pegou um pedaço de papel higiênico que tinha na mochila, sempre carregava para limpar as mãos. Molhou o papel na camada inferior do copo. O papel absorveu o líquido, ficou encharcado. Ela aproximou do nariz. O cheiro era inconfundível agora. Doce, orgânico, açúcar. Alguém tinha colocado água com açúcar no tanque de diesel. Mônica ficou parada, segurando o copo, processando a informação. O galpão continuava com barulho de trabalho ao fundo. Soldadores trabalhando em estruturas metálicas, lixadeiras preparando superfícies para pintura, operários carregando ferramentas. Ninguém estava prestando atenção nela, mas aquilo que ela tinha descoberto era grave, muito grave. Diesel contaminado com água impede a combustão. O motor gira, o sistema elétrico funciona, a bomba injetora tenta pulverizar o combustível. Mas água não queima. O motor gira no vazio, tentando partir, mas nunca consegue porque não há combustão. E açúcar dissolvido na água era ainda pior. Açúcar em solução aquosa cria uma pasta viscosa. Quando essa mistura passa pelo sistema de combustível, ela entope filtros microscópicos, danifica a bomba injetora, que tem tolerâncias de centésimos de milímetro, corrói componentes internos do motor, gruda nas paredes dos cilindros. Era sabotagem química, refinada, eficaz. E o pior, 60 dias parada. 3 mecânicos certificados, R$ 45 mil em diagnósticos, bomba injetora trocada 2 vezes, filtro de combustível trocado 5 vezes, e ninguém tinha drenado uma amostra do tanque. Por quê? Porque alguém não queria que descobrissem. Mônica olhou ao redor, discreta. Reinaldo não estava no galpão. Tinha ido para o escritório, no 2º andar do prédio administrativo. Ela podia vê-lo através das janelas de vidro, sentado na mesa, falando ao telefone. Mas Toninho estava, encostado na mesma pilastra de antes, fingindo limpar uma chave inglesa com um pano sujo. Os olhos dele encontraram os de Mônica por 1 segundo. E Mônica viu algo que confirmou a suspeita. Medo. Toninho sabia de alguma coisa. Mônica guardou o copo com a amostra de diesel na mochila, com cuidado para não derramar. Era evidência.
Depois caminhou casualmente pelo galpão, como se estivesse apenas explorando, conhecendo o local. Passou perto de Toninho. Ele continuou limpando a ferramenta, tenso. Toninho, ela disse baixo, sem olhar diretamente para ele. Posso falar com você um minuto, em particular? Eu tô trabalhando, moça. Vai demorar só um minuto, por favor, é importante. Toninho olhou ao redor. Os outros operários estavam ocupados com seus trabalhos. Ninguém prestava atenção. Ele fez um sinal quase imperceptível com a cabeça, indicando os fundos do galpão. Mônica o seguiu, mantendo distância. Eles foram até o depósito de ferramentas, uma área nos fundos separada por divisórias de compensado, onde ficavam guardadas chaves, martelos, alicates, extensões elétricas. Toninho entrou primeiro. Mônica entrou depois, fechou a porta de compensado atrás de si. O espaço era apertado, cheirava a óleo de máquina e metal. "O que você quer?" Ele perguntou, a voz tensa, baixa. Mônica mostrou o copo com o diesel separado em 2 camadas. "Você já viu isso antes?" Toninho olhou para o copo. O rosto dele empalideceu visivelmente. A cor fugiu das bochechas, deixando uma palidez acinzentada. "Eu não sei de nada", ele disse, mas a voz tremeu. "Toninho, eu não estou te acusando de nada. Eu só preciso saber a verdade. Alguém sabotou essa máquina. E eu acho que você viu alguma coisa. A verdade vai me custar o emprego. A mentira vai custar a minha vida", Mônica disse. E havia urgência real na voz dela. "Se eu não consertar essa máquina, eu vou dever 5.000 que eu não tenho. Vão processar eu e minha mãe. A gente vai perder tudo." Toninho fechou os olhos. As mãos dele tremiam. Mônica viu que ele estava segurando a chave inglesa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Eu tenho 3 filhos", ele disse, a voz quebrada. "Eu não posso perder esse emprego. Eu ganho $2.800 por mês. É o que sustenta minha casa. Eu sei. E eu não vou te entregar. Eu só preciso saber o que aconteceu. Juro por Deus que eu não vou falar que foi você que me contou." Toninho respirou fundo, como alguém prestes a mergulhar em água fria. "Foi há 2 meses", ele disse, a voz baixíssima, quase um sussurro. Era noite, dia 28 de junho. Eu tinha ficado até tarde porque minha esposa estava no hospital com um menino pequeno. O Rodrigo, ele tem 8 anos. Estava com infecção no ouvido, febre alta. Eu tinha deixado ela no hospital, vim trabalhar porque não podia faltar. Ia sair às 23. E aí? Estava trancando o depósito de limpeza quando vi luz acesa no galpão. Achei estranho porque todo mundo tinha ido embora. Fui ver o que era. E o que você viu? Vi o Reinaldo. Ele estava sozinho, com 2 galões de 5 litros nas mãos. Daqueles galões plásticos vermelhos que a gente usa para guardar combustível. Ele te viu? Não. Eu fiquei escondido atrás da pilha de pneus velhos. Estava escuro na parte onde eu estava. Ele não percebeu. O que ele fez? Foi até a Komatsu. Subiu na máquina. Abriu a tampa do tanque de combustível. Ficou lá uns 10, 15 minutos. Não dava para ver direito o que ele estava fazendo porque estava de costas para mim. Depois desceu, fechou a tampa, pegou os 2 galões que agora estavam vazios e foi embora. Você viu ele colocar alguma coisa no tanque? Não vi o que era, mas ele tinha 2 galões cheios quando entrou e vazio quando saiu. Então ele colocou alguma coisa lá dentro. Mônica sentiu um nó no estômago. E você nunca falou nada para ninguém? Falar o quê? Toninho explodiu em sussurro desesperado. Que eu acho que vi alguma coisa. Eu não tenho prova. O Reinaldo ia dizer que eu tô louco, que eu tô inventando. E ele ia me destruir. Como assim destruir? Toninho olhou ao redor de novo, paranoico, certificando-se que ninguém estava escutando. Você conhece o Adriano Costa? Não. Quem é? Era mecânico aqui. Trabalhava desde 2015. Cara muito bom. Competente pra caramba. Em 2019, ele descobriu que o Reinaldo estava superfaturando peças. Como assim? O Adriano era detalhista. Ele checava os orçamentos, comparava com os preços de mercado. Percebeu que o Reinaldo estava aprovando peças com preço muito acima do normal. Tipo,
Rolamento original Komatsu, que custa 800 lales no mercado, o Reinaldo aprovava por 1.200 lales. Filtro hidráulico, que custa 150 lales, ele aprovava por 300 lales. Sempre da mesma fornecedora, Autopeças Bandeirante. E o que o Adriano fez? Ele foi falar com o Reinaldo, em particular, discreto. Mostrou as contas, pediu para ele parar. Disse que não ia denunciar se o Reinaldo parasse. E o Reinaldo? Toninho fez uma careta amarga. Uma semana depois, o Adriano foi acusado de roubar ferramentas. O Reinaldo disse que tinha visto ele colocando chaves de boca e soquetes na mochila. Chamou a segurança, revistaram a mochila do Adriano e, adivinha, encontraram as ferramentas lá dentro. Ele tinha colocado? Claro que não, o Reinaldo plantou, mas não tinha como provar. O Adriano foi demitido por justa causa. Ficou com a ficha suja na carteira. Nenhuma oficina contratou ele depois disso. Hoje ele trabalha de entregador de aplicativo. Ganha 1.500 alhos por mês pedalando bicicleta 12 horas por dia. Mônica sentiu raiva subindo, quente e visceral. E ninguém fez nada? Quem vai fazer? O Reinaldo é amigo do filho do dono da empresa. Tem 22 anos de casa. Conhece todo mundo. A gente é operário, substituível. Se a gente abrir a boca, é demitido e outro entra no lugar. Ah, tem mais gente que ele destruiu? Tem. O Leandro Pires, mecânico que questionou uma troca de motor que o Reinaldo aprovou. Um motor SA 6D 7 novo, 180 mil. O Leandro disse que o motor antigo não precisava ser trocado, só precisava de reparo na bomba injetora, uns 8.000 reais. O Reinaldo forjou um relatório técnico, dizendo que o Leandro tinha feito o diagnóstico errado e causado dano permanente ao motor. O Leandro foi demitido, processou a empresa, perdeu na justiça porque não tinha prova. Tem mais. Tem. O Jorge Silva, que todo mundo chamava de Tatu, operador de escavadeira. Em 2023, ele estava trabalhando numa licitação importante. A empresa concorrente tinha uma máquina melhor que a nossa. Nossa proposta ia perder. Aí o Tatu viu o Reinaldo mexendo na máquina da concorrente durante a noite, antes da demonstração técnica. No dia seguinte, a máquina da concorrente não ligou. A nossa proposta ganhou. E o Tatu falou alguma coisa? Tentou. Foi falar com o Maurício, o engenheiro-chefe. Mas antes que pudesse falar, o Reinaldo descobriu. Transferiu o Tatu para uma obra no meio do Amazonas. Obra perigosa, área isolada, malária, cobra. O Tatu aguentou 3 meses e pediu demissão. Mônica fechou os olhos processando. 3 vítimas. 3 pessoas que tentaram fazer a coisa certa e foram destruídas. Toninho, eu preciso de prova. Alguma coisa física que mostre que o Reinaldo fez isso de propósito. Eu não tenho prova. Só vi ele perto da máquina naquela noite. O tanque de combustível tem lacre de segurança? Tinha. Quando o fornecedor enche o tanque, ele coloca um lacre de plástico numerado na tampa. É protocolo de segurança. Garante que ninguém mexeu no combustível durante o transporte. E o lacre estava intacto quando a máquina parou? Não. Quando a máquina parou, 2 dias depois que eu vi o Reinaldo, o lacre estava cortado. Cortado como? Quebrado por uso normal ou cortado com ferramenta? Cortado limpo, com alicate. Eu vi o lacre no lixo, peguei e guardei. Mônica sentiu o coração acelerar. Você ainda tem? Não, joguei fora depois de 2 semanas. Tava com medo de ser descoberto. Mas onde você jogou? No lixo comum do galpão. E esse lixo vai para onde? Para o depósito de lixo da construtora. Depois é recolhido pela prefeitura. Morto. O lacre tinha sido descartado há 2 meses. Não tinha mais como recuperar. Mônica pensou rápido. E o almoxarifado? Tem lixo lá? Tem, mas por quê? Porque se o Reinaldo é arrogante, como você disse, ele pode ter guardado evidência. Gente arrogante acha que nunca vai ser descoberta. Guarda troféu. Toninho franziu a testa. Troféu. Evidência do crime, inconscientemente, para poder olhar depois e sentir poder. Mônica tinha lido sobre isso numa revista velha na sala de espera de um dentista. Criminosos narcisistas às vezes guardavam evidências dos próprios crimes. O almoxarifado tem chave
Toninho disse. Só o Reinaldo e o Maurício têm acesso. Você consegue me arrumar uma cópia? Toninho hesitou. Se eu fizer isso e for descoberto... Você não vai ser descoberto. Eu entro sozinha. Se me pegarem, eu digo que achei a porta aberta. Toninho ficou em silêncio por 10 segundos, que pareceram 10 minutos. Depois tirou um molho de chaves do bolso. Separou uma dourada, pequena, com dentes serrilhados. Eu não te dei isso, ele disse. Você achou no chão. Mônica pegou a chave. Obrigada. Moça, Toninho segurou o braço dela com força. Se você expor o Reinaldo, ele vai saber que alguém ajudou você. Ele vai querer saber quem. Ele vai me interrogar e eu não sei se vou conseguir mentir. Você não vai precisar mentir, Mônica disse. Porque quando eu expor ele, vai ser na frente de todo mundo, com testemunhas, com prova tão sólida que ele não vai poder destruir ninguém mais, nunca mais. Toninho soltou o braço dela. Tomara que você esteja certa. Eram 17 horas. Mônica tinha ficado 2 horas conversando com Toninho, planejando. Agora ele tinha voltado ao trabalho, fingindo normalidade. E Mônica se dirigia ao almoxarifado. O almoxarifado ficava nos fundos do galpão. Uma sala de 4 metros com uma porta metálica verde. Tinha uma janela pequena, mas com grade de ferro. Mônica verificou. Ninguém olhando. Os operários estavam ocupados. Reinaldo ainda estava no escritório. Ela podia vê-lo através das janelas. Ela enfiou a chave dourada na fechadura. Girou. Clique. A porta abriu. Entrou rápido. Fechou a porta atrás de si. Trancou por dentro. O almoxarifado tinha prateleiras de aço do chão ao teto. Caixas de peças organizadas por categoria. Parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, mangueiras, conectores, sensores, relés, fusíveis, ferramentas penduradas em painéis perfurados, chaves de boca, chaves de fenda, alicates, martelos, talhadeiras, documentos em pastas plásticas transparentes empilhadas numa mesa de canto. Mônica tinha meia hora, no máximo, antes de alguém perceber que ela estava ali. Começou a procurar metodicamente, prateleira por prateleira, caixa por caixa. Ela não sabia exatamente o que procurava, mas confiava no instinto. Alguma coisa estaria fora do lugar. Na primeira prateleira, parafusos organizados por diâmetro, tudo normal. Na segunda prateleira, porcas, arruelas, abraçadeiras, tudo normal. Na terceira prateleira, atrás de uma caixa de parafusos Allen, Mônica encontrou um saco plástico transparente de supermercado. Dentro, um lacre de plástico amarelo. Ela pegou o saco, abriu, tirou o lacre. Era um lacre de segurança industrial, plástico amarelo resistente com um número de série gravado. 8888EC452BR. E tinha um corte limpo na lateral. Não era um rasgo. Não era uma quebra por pressão. Era um corte feito com ferramenta, provavelmente alicate de corte. Mônica sentiu adrenalina pura, evidência física. Ela pegou o celular, fotografou o lacre. 3 fotos, ângulos diferentes, zoom no número de série, zoom no corte limpo. Guardou o lacre de volta no saco, colocou de volta atrás da caixa de parafusos, exatamente como estava. Continuou procurando. Na gaveta debaixo de um armário metálico encostado na parede, encontrou uma pasta Manila, velha, desgastada nas bordas. Dentro, documentos, orçamentos. Mônica começou a folhear. Primeiro documento, orçamento da Autopeças Bandeirante. Data, 15 de maio de 2024. Rolamento de giro para escavadeira Komatsu PC200. Valor, 3.200. Mônica sabia que esse rolamento custava no mercado cerca de 1.800, sobrepreço de quase 80%. Segundo documento, orçamento da Autopeças Bandeirante. Data, 3 de junho de 2024. Filtro hidráulico de alta pressão. Valor, 890. Mercado, 420, sobrepreço de 110%. Terceiro documento, orçamento da Autopeças Bandeirante. Data, 1º de julho de 2024. Motor Komatsu SA6D seu 7E1 novo, completo. Valor, 195 mil reais. Mônica franziu a testa. 1º de julho. A máquina tinha parado em 30 de junho.
Reinaldo tinha solicitado orçamento de motor novo um dia depois da pane. Isso era impossível em condições normais. Quando uma máquina para, o protocolo é: diagnóstico inicial, 2 dias. Testes, 2 dias. Desmontagem se necessário, 3 dias. Diagnóstico definitivo, 1 dia. Só então solicitar orçamento de peças. Como Reinaldo tinha solicitado orçamento de motor novo apenas 1 dia após a pane, sem fazer diagnóstico completo, Mônica continuou folheando. No fundo da pasta, encontrou uma folha impressa. E-mail. Ela leu e sentiu o sangue gelar. De R. Sampaio e almeidasouza.com.br para vendas e assunto oportunidade.com. PC200/08. Data 28 de junho de 2024, 19h47. Conteúdo. Boa noite, Anderson. Confirmo que máquina Nausa 08, Komatsu PC208, apresentará falha grave de motor até final do mês, conforme conversamos. Por favor, prepare orçamento de motor novo SAA6D07E1 completo, pronto para enviar assim que eu solicitar formalmente. Pagamento nas condições especiais de sempre. 35% de comissão sobre o valor total. Abraço, R. Sampaio. Mônica leu 3 vezes. Precisava ter certeza do que estava vendo. Reinaldo tinha avisado o fornecedor que a máquina ia quebrar, antes de quebrar, 2 dias antes, e mencionava condições especiais e 35% de comissão. Isso era confissão por escrito de um esquema de propina. Mônica fotografou o e-mail. 4 fotos, ângulos diferentes, zoom em cada parágrafo, certificando-se de que o cabeçalho estava visível, remetente, destinatário, data, assunto. Depois continuou folheando. Todos dão mais orçamentos, todos com sobrepreço entre 30% e 90%. Ela fez uma conta mental rápida. Pelos orçamentos que via ali, só em 2024, Reinaldo tinha aprovado cerca de 280 mil Harleys em compras superfaturadas. Se o esquema existia desde 2020, como Toninho tinha dito, e considerando uma média de 180 mil Harleys por ano, R$720 mil. 720 mil Harleys roubados em 4 anos. Mônica sentiu náusea. Enquanto ela e a mãe viviam com 3 a 0 por mês, dividindo o quarto de 3 metros, Reinaldo embolsava 15 mil Harleys por mês em propina. Ela fotografou todos os orçamentos suspeitos, 15 fotos no total. Depois guardou tudo exatamente como estava. Fechou a pasta, colocou de volta na gaveta, trancou o armário, saiu do almoxarifado, trancou a porta, verificou se não tinha ninguém olhando, caminhou de volta para perto da Komatsu. Eram 17h40. Tinham-se passado 4 horas e 40 minutos desde o início da aposta. Faltavam 43 horas e 20 minutos. E Mônica tinha evidência suficiente para destruir Reinaldo. Mas ela precisava de timing perfeito. Se expusesse agora, Reinaldo poderia fugir, destruir evidências, subornar testemunhas. Ela precisava esperar o momento certo. Primeiro consertar a máquina, provar que era capaz. Depois expor o criminoso, na frente de todo mundo. Reinaldo desceu do escritório às 18 horas. Caminhou até a Komatsu, onde Mônica estava ajoelhada ao lado do tanque de combustível, fazendo anotações num caderno velho. "E aí, mecânica?" ele disse, a voz cheia de sarcasmo. "Já descobriu que a máquina está possuída pelo demo?" Alguns operários que ainda estavam finalizando o turno riram. Mônica se levantou, fechou o caderno. "Descobri o problema, Sr. Reinaldo." O sorriso dele morreu instantaneamente. "Como é?" "Diesel contaminado. Água com açúcar no tanque. 40% do volume é contaminante." Silêncio no galpão. Os operários pararam o que estavam fazendo. Maurício, que estava revisando uma planilha no escritório de vidro do 2º andar, ergueu a cabeça ao ouvir a conversa. Reinaldo deu uma risada forçada, mas havia nervosismo nela. "Isso é impossível. O diesel vem lacrado do fornecedor, certificado, nota fiscal, tudo rastreado." "Vem lacrado?"
Mônica concordou calmamente. Mas alguém cortou o lacre e colocou contaminante depois. Você está me acusando de alguma coisa, garota? Eu estou dizendo que alguém sabotou essa máquina. Reinaldo deu um passo à frente, o rosto ficando vermelho. Você está louca. Você está louca. Quem ia sabotar uma máquina de quase R$ 1 milhão? Alguém que ganha dinheiro com ela quebrada, Mônica disse, mantendo a voz firme e calma. Chega! Reinaldo explodiu. A voz ecoou no galpão inteiro. Você tem 48 horas para consertar, não para inventar teoria da conspiração maluca. Se você quer acusar alguém de sabotagem, você traz prova. Prova real. Até lá, cala essa boca e trabalha. Maurício tinha saído do escritório. Estava descendo a escada metálica que levava ao piso do galpão. Reinaldo, ela tem prova? Ela tem nada. Reinaldo praticamente gritou. Ela está desesperada porque descobriu que não consegue consertar e está tentando arranjar desculpa para sair do compromisso. Maurício olhou para Mônica. Você tem prova, Mônica? Mônica olhou para ele. Maurício tinha olhos cansados de quem trabalhou 27 anos em construção pesada, mas havia honestidade neles. Ela tomou uma decisão. Eu tenho, mas ainda não é hora de mostrar. Por que não? Porque eu quero fazer isso do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas presente. Maurício cruzou os braços. Que pessoas? O dono da empresa, o senhor Francisco Almeida. Reinaldo ficou pálido por um segundo, mas se recuperou. Você quer desperdiçar o tempo do dono da empresa com suas fantasias? Não são fantasias, Mônica disse. E quando eu mostrar a prova, o senhor Francisco vai entender por que eu pedi a presença dele. Maurício estudou o rosto de Mônica por um longo momento. Depois assentiu. Está bem, quando você quer essa reunião? Quinta-feira, 14 horas. 1 hora antes do prazo da aposta acabar. Francisco está em Campinas essa semana. Só volta sexta. Então pede para ele voltar quinta. Urgente. Diz que é sobre dinheiro roubado. Muito dinheiro. A cor fugiu completamente do rosto de Reinaldo. Que dinheiro? Do que você está falando? Mônica o ignorou. Continuou falando com Maurício. O senhor confia em mim? Maurício pensou. Você consertou uma Hilux do meu cunhado ano passado. Problema que 3 oficinas não acharam. Você achou em 20 minutos. Então sim, eu confio. Então pede para o senhor Francisco voltar quinta-feira. Maurício assentiu. Vou ligar para ele agora. Ele subiu de volta para o escritório. Reinaldo ficou parado, olhando para Mônica. Havia ódio nos olhos dele agora. Ódio puro. Você não sabe no que está se metendo. Ele disse baixo, ameaçador. Eu sei exatamente, Mônica respondeu. Tô me metendo na verdade, e a máquina não mente. Reinaldo se virou e saiu do galpão. Mas antes de sair, ele olhou para Toninho. Um olhar longo, penetrante. Toninho desviou os olhos nervoso, e Mônica percebeu. Reinaldo estava desconfiado. O clock estava correndo. Eram 22h30. O galpão estava vazio e escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Os operários tinham ido embora às 18 horas. O turno da noite não trabalhava no galpão de manutenção, apenas nas obras externas. Mônica tinha ficado. Ela tinha ligado para a mãe às 20 horas, do telefone público da guarita. Mãe, eu vou passar a noite aqui. Não se preocupa. Filha, você está comendo direito? Eu como sim. Comprei um lanche. Tô bem. Mentira. Mônica tinha 12 dólares na carteira. Tinha comprado um pão francês, 0,80, e uma Coca-Cola de 2 litros, 6,50. Guardou 4,70 para comprar outro pão amanhã. Ia ter que durar até quinta-feira. Você tá segura aí? Tô sim, mãe. Tem segurança na guarita, tá tudo bem. Tá bom, filha. Toma cuidado. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. Mônica desligou, sentindo um aperto no peito. Pensou na mãe sozinha no quartinho de 3 metros, com os joelhos doendo, provavelmente preocupada. Voltou pro galpão. Comeu metade do pão, bebeu um gole de Coca-Cola, guardou o resto para depois. Agora, às 22h30, ela trabalhava. O trabalho era metódico, cirúrgico. Primeiro, drenar completamente o tanque de combustível.
Ela abriu o dreno embaixo do tanque, posicionou 2 tambores metálicos de 200 litros embaixo. Deixou escorrer. O líquido que saía era repugnante. A separação entre diesel e água era visível mesmo no fluxo. Camadas alternadas de amarelo claro e branco leitoso. O cheiro era de diesel contaminado, adocicado, errado. Levou 40 minutos para drenar completamente. No final, Mônica tinha 410 litros de combustível contaminado nos tambores. Mais do que a capacidade nominal do tanque porque o combustível tinha expandido com a mistura de água. Segundo, remover o tanque da máquina. Isso era necessário para a limpeza completa. O tanque estava fixado por 6 parafusos de 19 mm e 2 abraçadeiras de aço. Mônica usou a chave de impacto pneumática do galpão para soltar os parafusos. Depois, usou a talha de corrente do galpão para erguer o tanque, que mesmo vazio pesava uns 80 quilos, e colocar no chão. Terceiro, lavar o tanque completamente. Isso era crítico. Qualquer resíduo de água ou açúcar que ficasse grudado nas paredes internas ia contaminar o diesel novo. Mônica encheu o tanque com água limpa da torneira do galpão. Adicionou detergente desengraxante. Fechou todas as aberturas com tampões. Rolou o tanque pelo chão, agitando o líquido interno para soltar os resíduos grudados. Abriu o dreno, despejou a água suja, repetiu o processo, encheu com água limpa, agitou, despejou, repetiu de novo, encheu, agitou, despejou, repetiu mais 2 vezes, até a água que saía estar completamente transparente, sem nenhum resíduo. Depois, secou o tanque com ar comprimido. Conectou a mangueira do compressor de ar na abertura superior do tanque, deixou o ar soprar por 20 minutos em pressão máxima. O ar quente e seco expulsou toda a umidade residual. Eram 2h15 da manhã de quarta-feira. Mônica estava exausta. Os olhos ardiam, as costas doíam, as mãos estavam cortadas em 3 lugares diferentes de lidar com metal sem luvas adequadas. Mas o trabalho não tinha terminado. Quarto, remover e limpar a bomba injetora. A bomba Bosch HP3 ficava no lado direito do motor, conectada ao sistema de combustível por tubulações de alta pressão. Mônica precisou desconectar 4 tubos de aço, 6 mangueiras de combustível, 2 conectores elétricos e 8 parafusos de fixação. Levou 1 hora só para tirar a bomba. Quando conseguiu remover, viu o estrago. A bomba por dentro estava grudada com uma pasta marrom acastanhada. Resíduo de açúcar caramelizado misturado com sedimentos de diesel. A tolerância interna da bomba era de centésimos de milímetro. Aquela pasta impedia o movimento dos pistões internos. Mônica desmontou a bomba peça por peça. Eram 47 componentes internos. Ela lavou cada um com diesel limpo que tinha pegado emprestado de um tambor de reserva. Usou escova de cerdas finas para remover a pasta grudada. Secou cada peça com ar comprimido. Remontou tudo na sequência correta. Levou 3 horas. Eram 5h15 da manhã quando ela terminou de remontar a bomba injetora. Reinstalou no motor. Conectou tubulações, mangueiras, conectores elétricos. Apertou os parafusos de fixação no torque correto. 35 mm, ela sabia de memória. Mônica se sentou no chão frio do galpão, encostou na parede de concreto. Comeu a outra metade do pão que tinha sobrado. Bebeu mais um gole de Coca-Cola morna. Olhou para o relógio, 5h30. Fechou os olhos. Pensou no tio Valdir. Lembrou de uma vez quando ela tinha 14 anos. Eles estavam consertando um caminhão Scania no meio da BR-116, numa noite de chuva torrencial. Eram 2h da manhã. O motorista precisava entregar carga em Curitiba às 8 horas. Tio, não dá para deixar para o dia seguinte? A gente está morrendo de cansaço. Valdir tinha olhado para ela com aqueles olhos cansados, mas gentis. Não dá, Moniquinha. Sabe por quê? Porque o motorista tem família. Ele precisa entregar essa carga para receber o frete. Se ele atrasar, o cliente cancela. Se o cliente cancela, ele não recebe. Se ele não recebe, não paga a prestação do caminhão. Se não paga a prestação, perde o caminhão. Se perde o caminhão, perde o sustento da família. E a família dele passa fome.
Mas a gente está exaustos. Exaustão passa, fome não. A máquina não liga se a gente está cansado. Ela só liga se a gente é competente. Aquela lição tinha ficado gravada. Não era sobre martírio, era sobre responsabilidade, sobre entender que cada máquina que você conserta sustenta vidas reais. Mônica olhou para Komatsu PC-208, parcialmente desmontada. Aquela máquina, funcionando, empregava 5 operadores em turnos rotativos. Cada operador tinha família, crianças, contas para pagar, sonhos. Aquela máquina parada matava sonhos de verdade. Mônica dormiu 40 minutos no chão do galpão, usando a mochila verde-oliva como travesseiro. Acordou com barulho de portão abrindo. Eram 6h15 de quarta-feira. Os operários do turno da manhã chegando. Mônica se levantou, corpo doendo. Lavou o rosto na torneira do banheiro. A água fria espantou o sono. Prendeu o cabelo de novo. O macacão azul do tio Valdir estava sujo de graxa preta, óleo diesel, poeira metálica. Cheirava mal, mas era o único que ela tinha. Quando voltou para o galpão, Toninho estava parado ao lado da Komatsu. Ele tinha uma lona preta grande nas mãos. "Vim cedo hoje", ele disse quando Mônica se aproximou. "Por quê?" Ele abriu a lona. Dentro, 8 bombonas plásticas de 50 litros cada, cheias de diesel amarelo claro. 400 litros de diesel S10, Toninho disse. Aditivado. Limpo. Comprei ontem à noite depois do trabalho. Peguei emprestado da reserva da minha mãe. Mônica ficou sem palavras. "Toninho, eu não posso aceitar isso. Você não está aceitando. Você está pegando emprestado. Quando você ganhar os 50 mil, você me devolve o valor do diesel, uns 2.500, e a gente fica quite. E se eu não ganhar? Aí a gente fica devendo junto?" Ele sorriu triste. "De qualquer jeito, eu já devia ter feito alguma coisa há 2 meses, quando vi o Reinaldo. Fiquei quieto por medo. Agora é minha chance de fazer o certo." Mônica sentiu os olhos arderem. Não de cansaço, de gratidão, de humanidade. "Obrigada, Toninho. Não me agradece ainda. Só conserta essa maldita máquina e destrói o Reinaldo." Às 8h, Reinaldo chegou no galpão. Viu Mônica reinstalando o tanque de combustível na lateral da Komatsu com a ajuda de Toninho operando a talha. "Onde você conseguiu diesel?" Reinaldo perguntou, a voz desconfiada. "Emprestado", Mônica disse, sem parar o trabalho. "De quem?" "De alguém que acredita em mim." Reinaldo olhou para Toninho. Toninho manteve os olhos no trabalho, operando a talha, fingindo não ouvir a conversa. "Você tem até amanhã 15 horas, Reinaldo disse. 22 horas, a máquina não vai ligar, eu garanto." "Vai ligar", Mônica disse. "Como você tem tanta certeza?" Mônica parou de trabalhar, limpou as mãos num pano, olhou para Reinaldo diretamente nos olhos. "Porque eu sei a verdade. E a máquina não mente." Algo passou no rosto de Reinaldo. Medo, raiva, desespero, tudo junto. Ele deu meia volta e saiu do galpão. Mas quando passou pela porta, Mônica ouviu ele pegando o celular e fazendo uma ligação. "Anderson, é o Reinaldo? A gente tem um problema." A voz dele sumiu na distância. 12h de quarta-feira. Mônica tinha dormido 40 minutos nas últimas 30 horas. Mas o trabalho estava avançando. Lista de tarefas completadas. Tanque removido, lavado, secado, reinstalado. Tanque abastecido com 400 litros de diesel, S10 limpo. Bomba injetora removida, desmontada, limpa, remontada, reinstalada. Filtro de combustível primário, substituído. Filtro de combustível secundário, substituído. Filtro de óleo lubrificante, substituído. Prevenção. Sistema de alimentação de combustível, purgado. Remoção de ar. Faltava testar. Mônica subiu na cabine da Komatsu. O assento de operador ranger ao receber o peso dela. Ela ajustou a posição, colocou a mão na chave de ignição, respirou fundo. Pensou no tio Valdir. A máquina não mente. Girou a chave até a posição de pré-aquecimento. O painel acendeu. Luzes de advertência normais. Pressão de óleo baixa, normal com motor parado. Temperatura baixa, normal. Bateria, ok.
Sistema hidráulico, ok. Esperou 5 segundos. O pré-aquecimento das velas incandescentes. Depois, girou a chave até a posição de partida. O motor de arranque começou a girar. Ru. O som familiar de um motor diesel tentando pegar. Primeira combustão. Pof. Segunda combustão. Pof. Terceira combustão. Pof. O motor pegou. O rugido do Komatsu SAA-6D-107E1 encheu o galpão. 6 cilindros em linha, turboalimentado, 148 cavalos de potência despertando depois de 60 dias dormindo. O barulho fez todos os operários do galpão pararem instantaneamente. Soldas foram desligadas. Lixadeiras silenciaram. Conversas morreram no ar. 50 pares de olhos se voltaram para a Komatsu amarela. Mônica manteve o motor em marcha lenta, 800 RPM. Observou o painel. Pressão de óleo subindo gradualmente. 2 bar, 3 bar, 4 bar, 4,5 bar. Perfeito. Temperatura começando a subir devagar, 40 G, 50 G, 60 G. Ela acelerou gradualmente, 1000 RPM. O motor respondeu suave, sem hesitação, sem engasgos, sem falhas. 1200 RPM. O turbo começou a trabalhar. O som característico Pressão do ar de sendo boost começando a subir no manômetro. 1500 RPM. O motor estava cantando agora. Vibração controlada no chão do galpão. Fumaça azul inicial saindo do escapamento. Óleo antigo das paredes dos cilindros queimando. Depois gradualmente virando branca. Depois transparente. 1800 RPM. Potência máxima. O rugido era limpo, homogêneo, saudável. Mônica testou o sistema hidráulico. Acionou a alavanca da lança. O cilindro hidráulico estendeu com força suave e controlada, levantando a concha de 1,2 toneladas como se fosse feita de isopor. Shhh! O som do óleo circulando em alta pressão, 350 bar, potência bruta mas controlada com precisão milimétrica. Ela moveu a lança para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, todos os movimentos perfeitos. Desligou o motor. Silêncio voltou ao galpão. Mônica desceu da cabine. Quando pisou no chão, percebeu que suas pernas tremiam. Não de medo, de alívio, de exaustão, de vitória. 50 operários estavam olhando para ela, em silêncio absoluto, atônitos. E então, um deles começou a bater palmas. Devagar, outros se juntaram. Em 10 segundos, o galpão inteiro estava aplaudindo. Toninho estava chorando. Lágrimas descendo pelo rosto sujo de graxa, mas ele tinha um sorriso largo. Maurício Almeida estava no escritório de vidro do 2º andar. Ele tinha ouvido o motor ligar. Desceu correndo a escada metálica. Quando chegou no galpão, Mônica estava saindo da cabine. Ela funciona, ele perguntou ofegante. Funciona. Você consertou em quanto tempo? Mônica olhou para o relógio de parede do galpão. 12h15 de quarta-feira. A aposta tinha começado terça às 15 horas. 21 horas. Maurício balançou a cabeça incrédulo. 3 mecânicos certificados. 60 dias. 45 mil reais gastos. E você, sozinha, 21 horas. Porque eu procurei no lugar certo. Que lugar? O tanque. Diesel sabotado com água e açúcar. Maurício franziu a testa. Como o diesel fica sabotado? Não fica. Alguém sabota. Você ainda está dizendo que foi proposital? Eu não estou só dizendo. Eu tenho prova. Maurício cruzou os braços. Que tipo de prova? O tipo que precisa de testemunhas sérias. Muitas testemunhas. Quando você quer mostrar? Amanhã, 14 horas, 1 hora antes do prazo da aposta acabar. O senhor conseguiu falar com o senhor Francisco? Consegui. Ele vem amanhã. Chegou a cancelar uma reunião importante em Campinas porque eu disse que era urgente. Obrigada. Maurício olhou nos olhos dela. Havia respeito ali. Mônica, se você está acusando alguém dentro dessa empresa de sabotagem, isso é sério, muito sério. Você tem certeza absoluta? Absoluta. E essa prova é sólida, não é circunstancial, não é interpretação, não é achismo.
É prova física, documental, irrefutável. Maurício assentiu lentamente. Então amanhã às 14 horas, vou reunir todo mundo. Operários, mecânicos, engenheiros. O Francisco, você vai ter sua chance. Obrigada, senhor Maurício. Ele se virou para sair, mas parou. Mônica, só uma coisa. Se essa prova for real, você vai se fazer de inimigos, poderosos. Você está preparada para isso? Eu não tenho nada a perder, Mônica disse. Eu vim de um quartinho de 3x3 metros no Capão Redondo. Eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho diploma. O máximo que podem fazer comigo é me devolver para o lugar de onde eu vim. Mas se eu não fizer nada, eu vou carregar o peso de ter sido covarde pelo resto da vida. Maurício sorriu triste. Você é igual seu tio. Valdir era assim. Não tinha medo de nada quando a verdade estava em jogo. O senhor conheceu meu tio? Conheci. Há uns 15 anos. Ele consertou uma escavadeira minha que 3 oficinas não conseguiram. Era um Caterpillar 320 com problema no sistema de rotação. Ele descobriu que era uma válvula entupida que ninguém pensava em checar. Cobrou 200 rallies pelo serviço. Eu tentei pagar 1000 yuan. Ele recusou, disse. Eu cobro o que é justo, não o que dá para tirar do cliente. Mônica sentiu um aperto no peito. Era exatamente algo que o tio diria. Ele era assim mesmo. O mundo perdeu um homem bom quando ele morreu. Obrigada. Maurício subiu de volta para o escritório e Mônica ficou sozinha ao lado da Komatsu amarela, ouvindo o motor esfriar com pequenos estalos metálicos. Eram 15 horas de quarta-feira. Mônica tinha 23 horas até a reunião. Ela precisava descansar, mas antes disso tinha uma tarefa importante. Foi até a guarita da entrada. O segurança, um senhor de uns 60 anos, chamado Osvaldo, estava lendo o jornal. Moça, consertou a máquina mesmo? Consertei. Parabéns. Todo mundo está comentando. Seu Osvaldo, posso usar o telefone? É ligação local. Claro. Fique à vontade. Mônica discou o número da casa da mãe. Um telefone público de orelhão que ficava na esquina da rua. Às 15 horas, a mãe geralmente estava chegando do trabalho, passava pelo orelhão. Tocou 6 vezes. Alguém atendeu. Alô? Mãe? Mônica? Filha, tá tudo bem? Tá sim, mãe. Eu só queria avisar que eu consertei a máquina. Consertou? Já? Já. E amanhã vai ter uma reunião importante. Se der tudo certo, mãe, a gente vai ter 50 mil reais. Silêncio do outro lado. Depois, 50 mil reais? Filha, você tá brincando? Não tô, mãe. Era a aposta. Se eu consertasse, o homem paga 50 mil reais. Benedita começou a chorar no telefone. Meu Deus do céu. Filha, você é um milagre. Eu não sou, mãe. Eu só fiz o que o tio Valdir me ensinou. Ele tá orgulhoso de você. Onde quer que ele esteja, ele tá orgulhoso. Eu também acho, mãe. Quando você volta? Amanhã à noite, depois da reunião. Toma cuidado, filha. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. Mônica desligou. Osvaldo tinha ouvido a conversa, estava sorrindo. 50 mil reais. Isso vai mudar tua vida, moça. Espero que sim. Mônica dormiu 6 horas aquela noite. Não no chão do galpão, mas num alojamento que Maurício liberou para ela. Um quartinho simples com beliche, chuveiro, toalha limpa. Luxo depois de 30 horas acordada. Ela tomou banho quente, lavou o cabelo. Lavou o macacão azul do tio Valdir no tanque, pendurou para secar. Dormiu de roupa íntima, coberta com uma manta que tinha no beliche. Sonhou com o tio Valdir. No sonho, ele estava consertando a Komatsu. Mônica era criança, observando. Valdir desmontava a bomba injetora com mãos gigantes, mas delicadas. Viu, Moniquinha? A verdade está sempre escondida, mas se você olhar no lugar certo, você acha. E se eu não achar, tio? Você acha? Porque você é minha sobrinha e eu te ensinei a escutar. Mônica acordou às 9 de quinta-feira, 5 horas antes da reunião. Ela passou a manhã revisando a máquina. Testou o motor 3 vezes, verificou níveis de fluidos. Checou se não havia vazamentos. Tudo perfeito. Às 12 horas, almoçou no refeitório da construtora. Maurício tinha liberado ela para comer de graça. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Mônica comeu devagar.
saboreando cada garfada. Era a primeira refeição quente em 3 dias. Às 13h30, o galpão começou a encher. Operários chegavam curiosos. Mecânicos vinham querendo ver a máquina funcionando. Engenheiros desciam dos escritórios. Às 13h45, Francisco Almeida chegou. Ele tinha 72 anos, fundador da construtora Almeida em Souza. Uma lenda da construção pesada em São Paulo. Tinha começado com uma pá carregadeira velha em 1978. Hoje tinha 42 máquinas, obras em 4 estados, 320 funcionários. Cabelo branco cortado curto, óculos de grau com armação dourada, paletó azul marinho, calça social, sapato de couro preto engraxado, postura ereta, apesar da idade. Maurício o recebeu na entrada do galpão. Francisco, obrigado por vir. Maurício, você disse que era sobre dinheiro roubado. Muito dinheiro. Cancelei uma reunião de 3 milhões de reais para estar aqui. Espero que tenha uma boa razão. Tem. A Mônica vai explicar. Francisco olhou para o galpão. Viu 50 operários, 12 mecânicos, 4 engenheiros. E viu Mônica, de pé ao lado da Komatsu amarela. Macacão azul surrado, cabelo preso em rabo de cavalo. Aquela menina? Aquela menina consertou a Komatsu em 21 horas, sozinha, depois que 3 mecânicos certificados tentaram por 60 dias e falharam. Francisco ergueu as sobrancelhas. Interessante. Onde está o Reinaldo? No escritório dele. Eu pedi para ele descer. Naquele momento, Reinaldo apareceu na porta do galpão. Ele tinha passado a última hora ao telefone, tentando descobrir o que Mônica sabia. Tentando planejar uma defesa, tentando não entrar em pânico. Quando viu Francisco Almeida ali, o rosto dele empalideceu. Senhor Francisco, que surpresa! Reinaldo, Maurício me disse que tem um assunto sério para tratar. Senhor Francisco, com todo respeito, isso é perda de tempo. A menina consertou a máquina, parabéns para ela, mas essa história de sabotagem é fantasia. Francisco olhou para Mônica. Você é a Mônica? Sim, senhor. Maurício me disse que você tem prova de sabotagem e de roubo. Isso é verdade? Sim, senhor. Então mostre. Mônica respirou fundo. Era agora. Ela pegou o celular no bolso do macacão. Maurício tinha providenciado um projetor e uma tela branca, instalados no galpão. Mônica conectou o celular no projetor. A primeira imagem apareceu na tela. O copo de plástico transparente com diesel contaminado. 2 camadas bem definidas. Amarelo claro em cima, branco leitoso embaixo. Essa é uma amostra que eu drenei do tanque de combustível da Komatsu terça-feira à tarde. Mônica explicou. 40% do volume era água contaminada com açúcar. Isso impede a combustão. Por isso a máquina não funcionava. Francisco franziu a testa. Como a água entrou no tanque? Alguém colocou. Como você sabe? Mônica projetou a segunda imagem. O lacre de segurança amarelo. Corte limpo na lateral. Esse é o lacre de segurança do tanque. Número 88752BR. Quando o fornecedor enche o tanque, ele coloca esse lacre. Garante que ninguém mexeu no combustível. Esse lacre foi cortado com alicate. Não quebrou por uso. Foi cortado proposital. E eu encontrei ele escondido no almoxarifado. Francisco olhou para Reinaldo. Reinaldo, você sabe alguma coisa sobre isso? Não, senhor. Eu nunca vi esse lacre. Estranho, Mônica disse. Porque ele estava escondido atrás de uma caixa de parafusos, no almoxarifado que só você e o senhor Maurício têm chave. Reinaldo suou frio. Qualquer pessoa pode entrar no almoxarifado. Não é trancado. É sim, Maurício disse. Sempre foi. Mônica projetou a terceira imagem. O e-mail de rsampaio@almeidaouza.com.br para vendas e bandeirantepeças.com.br. Assunto: oportunidade. PC 200, Wesley 8. Data: 28 de junho de 2024, 19h47. Conteúdo: boa noite, Anderson. Confirmo que máquina ER08 apresentará falha grave de motor até final do mês, conforme conversamos. Por favor, prepare orçamento de motor novo SAA A6D 07E1
Completo, pronto para enviar assim que eu solicitar formalmente. Pagamento nas condições especiais de sempre. 35% de comissão sobre o valor total. Abraço, R. Sampaio. O galpão ficou em silêncio absoluto. Francisco leu o e-mail 3 vezes. Depois olhou para Reinaldo. E havia algo terrível naquele olhar. Decepção. O que Raiva. é isso, Reinaldo? Tristeza. Eu posso explicar. Explica então. Reinaldo tentou falar, mas a voz não saiu. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mônica continuou. Esse e-mail foi enviado 2 dias antes da máquina parar. O senhor Reinaldo avisou o fornecedor que ia ter uma falha grave, como ele sabia. Francisco estava tremendo de raiva agora. Como você sabia, Reinaldo? Foi um palpite. A máquina estava com problemas. Mentira! Mônica projetou mais imagens. Os orçamentos superfaturados. Esses são orçamentos aprovados pelo senhor Reinaldo só em 2024. Todos da Autopeças Bandeirante. Todos com sobrepreço entre 30% e 90% acima do mercado. Rolamento de R$800 aprovado por R$1.200. Filtro de 150 aprovado por R$300. Francisco estava pálido. Quanto no total? Em 2024, 280 mil em sobrepreço. Mas segundo um operário que anotou as compras nos últimos 4 anos, o total desde 2020 é de aproximadamente R$720 mil. E o R$720 mil. O grito de Francisco ecoou no galpão. 50 operários assistiam em choque. Reinaldo caiu de joelhos. Literalmente caiu. As pernas não sustentaram mais. Francisco, senhor Francisco, eu posso pagar de volta. Eu tenho bens. Eu posso. Você roubou de mim, Francisco berrou. Você sabotou uma máquina de quase 1 milhão. Você destruiu a confiança de 47 anos de amizade. Maurício colocou a mão no ombro de Francisco. Calma, senhor. O coração. E Francisco respirou fundo, tremendo. Olhou para Mônica. Você tem mais alguma coisa? Tenho. Toninho, pode vir aqui? Toninho saiu da multidão tremendo. Ele olhou para Reinaldo, depois para Francisco. Fala, filho. Francisco disse. Senhor Francisco, eu vi o Reinaldo perto da máquina na noite de 28 de junho, com galões de combustível. Eu estava com medo de falar, mas eu vi. Francisco olhou para Reinaldo. Você tem algo a dizer? Reinaldo chorou. Lágrimas escorrendo pelo rosto, corpo sacudindo. Eu sinto muito. Eu estava com dívidas. O filho está viciado em drogas. A ex-mulher me processou. Eu precisava do dinheiro. Então você roubou? Eu não sabia o que fazer. Francisco se virou para o Maurício. Chama a polícia, agora! Não! Reinaldo gritou. Por favor, eu pago tudo de volta. Eu tenho casa, carro, eu vendo tudo. Você vai pagar e você vai para a cadeia. 2 seguranças se aproximaram. Reinaldo não resistiu. Ele olhou para Mônica, olhos inchados de tanto chorar. Você tinha razão, ele disse, a voz quebrada. A máquina não mente. E foi levado embora. O galpão ficou em silêncio por 30 segundos, que pareceram uma eternidade. Francisco se virou para Mônica. Você salvou minha empresa, expôs um criminoso e fez justiça. Eu só consertei uma máquina, senhor. Não, você fez muito mais que isso. Ele tirou um talão de cheques do bolso interno do paletó. Preencheu um cheque. Assinou. Entregou para Mônica. R$50 mil, como prometido. Mônica pegou o cheque com as mãos tremendo. E tem mais, Francisco disse. Eu quero te contratar. CLT, carteira assinada, mecânica sênior, salário inicial, R$18.500 por mês. Mais bônus de R$5.000 se você mantiver disponibilidade da frota acima de 95%. Você aceita? Mônica não conseguiu falar. Apenas assentiu com a cabeça. Os operários explodiram em aplausos. Toninho estava chorando. Maurício sorria. Bem-vinda à família Almeida em Souza. 6 meses depois, era fevereiro de 2025. Mônica tinha 24 anos. Ela acordava às 6 todos os dias. Não em quartinho de 3 metros, mas em apartamento de 2 quartos que tinha alugado em Guarulhos, perto da construtora.
$1.800 por mês, mas agora ganhava $23.500. Salário plus bônus. A mãe Benedita tinha largado o emprego de doméstica. Agora trabalhava como secretária no Instituto Técnico Valdir Vieira, uma escola técnica gratuita que Mônica tinha aberto em parceria com a construtora. 13 alunos na primeira turma. Aulas aos sábados, ferramentas doadas, professores voluntários, e Mônica ensinava pessoalmente 2 vezes por mês. Adriano Costa, o mecânico que Reinaldo tinha destruído em 2019, tinha sido recontratado. Agora era mecânico pleno, ganhando $6.500 por mês. Voltou a sorrir. Leandro Pires, a outra vítima, ainda não tinha voltado, mas estava processando a construtora. Maurício tinha prometido acordo justo. Reinaldo tinha sido condenado. 3 anos de prisão em regime semiaberto. Devolução de R$720 mil. A justiça bloqueou casa, carro, conta bancária. Tudo seria vendido para pagar a dívida. Ele trabalhava agora num programa de ressocialização. Ensinava mecânica básica no presídio. 30 detentos aprendendo profissão. E a Komatsu PC-208 tinha completado 200 horas de operação sem nenhuma falha desde o reparo de Mônica. O painel digital marcava agora 5.400 horas totais, a máquina mais confiável da frota. Numa manhã de sábado, Mônica levou os 13 alunos do Instituto Técnico Valdir Vieira para o galpão da construtora. Primeira aula prática. Ela ficou em pé ao lado da escavadeira amarela. Os alunos ao redor, olhos brilhando de curiosidade. Essa máquina, Mônica começou, estava morta há 7 meses. Sabotada. 3 mecânicos certificados tentaram consertar e falharam. Gastaram R$45 mil, 60 dias, e falharam. Ela olhou para os jovens. Eu consertei em 21 horas. Não porque eu sou especial, mas porque eu fui ensinada a escutar o que a máquina tinha para dizer. Uma das alunas, Júlia, 19 anos, levantou a mão. Professora Mônica, como a gente aprende a escutar? Mônica sorriu. Era a mesma pergunta que ela tinha feito para o tio Valdir quando tinha 10 anos. Praticando, sujando as mãos, errando, tentando de novo. E lembrando sempre uma coisa: você não está consertando uma máquina para fazer a máquina feliz. Você está consertando para ajudar uma família a não passar fome. Um motorista a não perder o caminhão. Um operário a não perder o emprego. Ela colocou a mão na lataria amarela da Komatsu. Cada máquina que você conserta sustenta vidas reais, crianças reais, sonhos reais. Nunca esqueça isso. Os alunos aplaudiram. E quando a aula terminou, quando os alunos foram embora, Mônica ficou sozinha no galpão. Sentou no chão ao lado da Komatsu, encostou na esteira de borracha, fechou os olhos. A máquina não mente, tio Valdir, ela sussurrou. E você tinha razão, a verdade sempre vence. O vento frio de fevereiro entrou pelas janelas abertas do galpão e Mônica Vieira da Silva, aos 24 anos, mecânica sênior, fundadora de um instituto que já estava mudando 13 vidas, sentiu algo que não sentia fazia muito tempo. Paz, porque ela tinha provado. Provado que competência não tem gênero. Provado que conhecimento não tem classe social. Provado que a verdade sempre vence a mentira. E provado que o rugido de um motor turbo-diesel pode ser a voz de quem foi silenciado. 3 anos depois, Mônica tinha 27 anos. A construtora tinha crescido. Agora operava em 6 estados. Maurício tinha se aposentado. Francisco Almeida, aos 75 anos, tinha passado a presidência para o filho, Francisco Júnior. E Mônica era supervisora técnica. Gerenciava 18 mecânicos. Taxa de disponibilidade da frota, 98%. 0 acidentes graves. Economia de 680 mil em manutenção preventiva bem feita. O Instituto Técnico Valdir Vieira tinha crescido. Agora tinha 63 alunos formados. Taxa de empregabilidade, 94%. Parcerias com Caterpillar, Komatsu, Volvo para treinamento técnico avançado. E Mônica tinha começado faculdade de engenharia mecânica. À distância, paga pela construtora. Estava no 3º ano.
Mas o que mais orgulhava ela não eram os números. Era ver Toninho, agora mecânico júnior, ensinando um novato de 20 anos como trocar bomba hidráulica. Era ver Júlia, formada pelo Instituto, liderando a manutenção de uma escavadeira Volvo EC380 sozinha, competente e confiante. Era ver os 3 filhos de Toninho na faculdade graças ao aumento salarial que ele recebeu. Era abrir o e-mail e ver: Mônica, consegui emprego na Vale, salário R$ 8.500, obrigado por tudo. Professora Mônica, me formei engenheiro, você me inspirou a não desistir. Oi, Mônica, sou a Amanda da primeira turma, abri minha própria oficina, tá pequena, mas é minha. Cada mensagem era a lembrança de que aquilo que ela tinha começado 3 anos atrás, consertando uma máquina sabotada, expondo um criminoso, provando que era capaz, tinha se transformado em algo maior, um legado. 10 anos depois, numa tarde de sábado, Mônica foi convidada para dar palestra de formatura da 308ª turma do Instituto Técnico Valdir Vieira. Ela tinha 33 anos agora, diretora técnica da construtora, engenheira mecânica formada, salário R$ 42.000 por mês, mas continuava usando, em dias especiais, o macacão azul surrado do tio Valdir. Subiu no palco do auditório do Instituto, 100 formandos, famílias inteiras, crianças correndo, mães chorando de orgulho. Toninho estava na plateia com a esposa e os 3 filhos, todos adultos agora. Júlia estava na primeira fila, agora engenheira plena. Benedita, aos 62 anos, cabelo grisalho, sentada orgulhosa na terceira fila. Há 10 anos, Mônica começou. Eu era uma menina de 23 anos sem emprego fixo, sem diploma, sem futuro visível. Então me deram uma chance, uma única chance, consertar uma máquina que ninguém mais conseguia. Ela olhou para os formandos. E eu consertei. Não porque eu era especial, não porque eu era gênia, mas porque alguém me ensinou a verdade que eu vou passar para vocês agora. Pausa dramática. A máquina não mente. Ela sempre conta a verdade para quem sabe escutar. Ela fez uma pausa. Vocês que estão se formando hoje não receberam só um diploma. Vocês receberam a capacidade de escutar essa verdade. A capacidade de não depender de privilégio, de status, de sobrenome. Vocês têm conhecimento, e conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Os formandos aplaudiram. Então, quando vocês saírem daqui, quando o mercado tentar diminuir vocês, quando alguém duvidar por serem pobres, por serem mulheres, por serem pretos, por serem qualquer coisa que a sociedade use para discriminar, lembrem, sua voz subiu. A máquina não mente e a verdade sempre vence. A plateia inteira se levantou. Aplausos, gritos, lágrimas. E essa é a história de Mônica Vieira da Silva, a mecânica que consertou uma máquina de R$ 880.000 em 21 horas. Expôs um esquema criminoso de 720 mil. Construiu um legado que transformou 500 vidas. A Komatsu PC208 ainda está funcionando, mais de 12.000 horas no odômetro. A máquina mais confiável da frota em 10 anos de história da construtora. Porque, como Mônica sempre diz, a máquina não mente. Ela sempre conta a verdade para quem sabe escutar. E a verdade de Mônica é simples. Conhecimento não precisa de diploma para existir. Competência não precisa de privilégio para brilhar. E a voz de quem trabalha com as mãos pode rugir mais alto que qualquer preconceito.